Boa noite, pessoal. Tudo bem? Faz um tempinho aí que a gente não fez mais lives, né? Tanto que tava aqui ajustando os equipamentos e até me perdi um pouquinho no horário. Desculpem aí pelo atraso. Mas agora deu tudo certo e a gente já vai chamar a nossa convidada para cá para a gente não perder tempo. E hoje a gente vai falar de um assunto que qual a mulher que não gosta, né? A gente vai se aprofundar um pouco aí no mundo, né, na psicologia das cores e entender como elas funcionam, né, o impacto que elas causam, tanto no nosso organismo quanto no ambiente. A nossa convidada é a Cláudia Nicásio, consultora de imagem e cores, ela é de Belo Horizonte, psicóloga, mestre em psicologia social, tem formação em coloração pessoal pelo estúdio Imagine, eu acho que é assim que fala, referência nacional e internacional. Consultora de imagem pelo método Liberta, pautado pelo acolhimento, empatia e respeito à diversidade na construção da imagem dos clientes. Ela também tem experiência acadêmica como professora e pesquisadora nas áreas de psicologia organizacional, comportamento organizacional, gestão de pessoas e gênero e diversidade. E ela também dá palestras, né, sobre imagem pessoal e gestão de imagem. Então, vamos chamar a Cláudia aqui junto. Manda aqui também pra gente, que vai ser um bate-papo ótimo e a gente já vai falar de cores, tendências, tudo que vocês quiserem saber aí a respeito das cores. Vamos ver se a Cláudia recebeu o nosso convite. Antes tinha muita gente online aqui. Espero que estejam todos ainda. Olha, Dani, quanto tempo! Tudo bem? Dani Diva. Foi o convite, Cláudia? Ah, acho que não tinha ido. Vamos ver. Acho que agora vai dar certo. Olá, Ei, Cláudia, tudo bem? boa noite, tudo bem, Caroline? Tudo bem? Boa Que, noite, tudo bem? que ótimo estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo. Bom, muito obrigada, né, pelo teu tempo, pela tua Uhum. paciência aqui também de aguardar para a gente começar. Cláudia, seja bem-vinda aqui ao Finas e Poderosas. Acho que cores tem tudo a ver aí, né, com o nosso canal, com o nosso tema. E fiz uma pequena apresentação tua, não sei se queres Uhum. complementar com mais alguma coisa. Então, né, de início, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre cores, psicologia das cores, né, é um assunto pelo qual eu realmente sou apaixonada. Então, assim, de início, eu vou também tentar fazer uma conexão, né, entre a consultoria de cores, com a psicologia, com a minha formação, que eu acho que é importante para a gente dar uma situada. Claro. Durante toda a minha vida profissional, eu entendi que as pessoas elas são diferentes e elas precisam ser valorizadas a partir das suas diferenças. Cada um de nós tem suas próprias motivações, expectativas, características, e dentro da consultoria de imagem, eu trabalho a partir desse pressuposto. Porque qual que é o objetivo da consultoria de imagem? É trabalhar a imagem desejada pelo cliente, ou seja, desenhar uma imagem de acordo com aquilo que a pessoa deseja comunicar, alinhada com essa intenção de imagem. E como que a psicologia ela entra aí? Como é que ela pode ajudar? A psicologia é a ciência que ela estuda o comportamento humano, estuda os processos psíquicos e a consultoria de imagem, ela vai além da aparência, de roupas. Claro que passa por isso, mas é uma jornada que vai além disso. É uma jornada de autoconhecimento, que tem a ver com autocuidado, autoexpressão, confiança. E acaba que a consultoria de imagem, ela se beneficia muito da psicologia, possibilita ter um olhar mais apurado, no sentido de ter mais empatia, de ter uma abordagem mais humanizada.
prestar atenção na demanda do cliente de uma forma mais aprofundada. Então, a psicologia realmente ela é uma aliada da consultoria de imagem, na medida em que ela, né, dá esse instrumento. Então, a gente pode dizer que a consultoria de imagem é um processo de desenvolvimento pessoal que realmente se beneficia, né, tem benefícios da psicologia. E quando a gente fala em consultoria de imagem, o que é imagem? Imagem é aquilo que nós comunicamos através da linguagem não verbal. É aquilo que é percebido pelo outro, né? E acaba que a nossa imagem pessoal, ela reflete o nosso interno. Então, a ideia é essa, né? Trabalhar de forma a alinhar o que o cliente deseja transmitir, né? Então, assim, a aparência, ela não substitui a competência, obviamente, mas não tem nenhuma competência que não, né, se beneficia de uma boa aparência, a gente pode dizer dessa forma, né? E a consultoria de imagem, um dos serviços da consultoria de imagem é a consultoria de cores, é a análise de cores. Muitas vezes as pessoas começam a consultoria de imagem através da análise de cores, né? Esse teste de coloração pessoal. Por quê? As cores, elas são muito importantes na vida da gente, né? Elas têm um impacto enorme, no sentido que cada cor transmite uma mensagem, os diversos tons também transmitem mensagens diferentes e muitas vezes a gente não pensa, né, na importância que a cor tem na nossa vida. Mas, na verdade, a cor tem tudo, né? A gente pode ver aqui nessa live, né? Tem as cores, né? Do cenário, da nossa roupa, a cor tá em tudo. Nos objetos, nas pessoas, na natureza. Então, o mundo, ele é colorido, ele é inegavelmente colorido e muitas vezes a gente não para pensar, para refletir da importância, né? As cores, elas podem ser utilizadas de forma estratégica, então a ideia é essa. Legal. Era até a minha primeira pergunta para ti era qual a importância das cores aí, então já respondesse. E até legal, né, para quem tem interesse de fazer a consultoria de imagem, de cores, enfim, acho que depois até podes comentar que eu vejo hoje muita gente, às vezes, já está jogando na inteligência artificial ali, perguntando, né? Ai, quais as cores, coloca a foto lá, tentando substituir, mas claro que não é a mesma coisa, né? Dá para ter uma leve noção. Mas eu lembro que quando eu fiz, até tem uma entrevista aqui no canal também, no YouTube, para quem quiser conferir, com uma outra consultora de imagens, bem lá no começo, ela fez a minha coloração pessoal, né? E até para citar aqui o pessoal. E eu sempre amei preto, assim, adoro usar preto e tudo mais para várias coisas. E aí, quando eu fiz a coloração, o preto não tá na minha cartela. Eu fiquei muito decepcionada, só o azul marinho. A minha também não. Qual que é a sua cartela, Caroline? Você lembra? Ai, acho que é aquela verão... Verão frio, verão suave, verão claro. Suave. Suave. Tá. A minha é verão frio. Acho que é até interessante a gente falar nisso, porque a coloração pessoal, né, esse teste, ele faz uma análise técnica da pele, onde a gente vai descobrir quais as cores que valorizam a nossa beleza natural. O que é beleza natural? O cabelo, a pele, os olhos. E a ideia é nós descobrirmos o que vai realçar a nossa beleza. Porque todo mundo, em alguns momentos, coloca uma cor que acha de uma forma intuitiva que ficou bem ou não. Então, a gente vai olhar o efeito da cor no rosto da pessoa. Então, as pessoas que nunca fizeram, é interessante eu explicar um pouco que todos nós temos uma cartela de cores. Essa cartela de cores, ela contém os tons. Eu tenho até uma aqui, ó. A minha é verão frio. Todos nós temos essa cartela de cores. Essa cartela, ela vai ter os tons, né? Várias cores e os tons que nos valorizam. Tem umas cores que a gente chama de cores prêmio, são aquelas cores que realmente elas nos favorecem muito. Mas não quer dizer que eu não possa usar cores que não estejam na minha cartela. Na minha cartela também não tem preto, Caroline, e eu gosto de preto. Então, a gente ensina também algumas estratégias para usar cores fora da cartela.
dela. Então, assim, Aham. é muito interessante nesse sentido. E antes da gente falar um pouquinho mais também sobre a psicologia das cores, né, eu acho que é legal a gente falar o que é cor, né? A cor, ela é algo imaterial, é algo intangível e que depende de três fatores para ela existir. Precisa da luz, né? Para observarmos as cores, precisa dessa coisa física, que são os nossos olhos, através da visão a gente vai interpretar, o cérebro vai decodificar as cores, e tem um outro aspecto que é muito importante, é o aspecto cultural, a influência cultural, porque a cor é muito mais do que essa sensação físico-química, ela é um fenômeno psicológico, no sentido de que depende de sentimentos, de emoções, da cultura. Então, uma determinada cor, ela tem um sentido, um significado na nossa cultura. Por exemplo, no Brasil, nós temos, né, o hábito de usar branco no Réveillon. Isso não acontece em todos os lugares. Né? Na Europa e outros países, as pessoas não têm esse hábito de usar branco no Réveillon. E tem outros exemplos. Então, isso é importante a gente considerar, né, o contexto. Né? Qual que é aquele contexto? A gente aprendeu também que usamos preto no velório, numa situação, né, dessas. Nem todas as culturas o preto é usado dessa forma. Então, é importante a gente considerar, né, o significado da cor naquele contexto. Uhum. Né? E, Cláudia, queria que tu citasse assim alguns exemplos, né, de cores e as respectivas mensagens, né? Como tu falasse, Uhum, por exemplo, aqui a gente usa branco no Réveillon, em outros uhum, lugares não é comum, mas assim, uhum. em geral, né? Se eu usar no dia a dia, tudo mais, aí eu quero usar amarelo. O que que significa? O É, que que ele vai me promover? Se é alegria, uhum. enfim. O amarelo, né, já que você falou do amarelo, ele tem a ver com criatividade, otimismo, dinamismo, tem a ver com riqueza. O vermelho, ele já se relaciona ao amor, à paixão, ao erotismo, a questões de alimentação, de comida. Não sei se vocês já perceberam que muitas vezes iFood, As pizzaria marcas, né? é vermelho, porque está relacionado com a Abre o questão da apetite. fome, da saciedade, né? Então, tem esse sentido. O azul, ele está relacionado com o quê? Né? Com paz, sinceridade, o azul do céu. Tem até uma pesquisa de uma psicóloga alemã, que ela fez uma pesquisa para tentar descobrir qual que é a cor preferida das pessoas. E na pesquisa dela, deu que o azul, 97% das pessoas gostam do azul. Né? Eu estou vendo até uma pergunta aqui, Cláudia, o que são cores universais? Eu acho Ah, que é legal. interessante a gente falar nisso. Então, assim, né, o cinza tem a ver com sabedoria, com credibilidade, o verde com saúde, renovação, natureza, o dourado tem a ver com passado, tradição, ao contrário do prata, do prateado, que tem a ver com tecnologia, com futuro. Muitos aparelhos tecnológicos, não sei se vocês já perceberam, eles são, né, vêm nessa cor prata. Então, é muito interessante essa mensagem, esse significado que a cor tem. E todos nós temos algumas preferências por determinadas cores. E essas preferências, elas podem mudar ao longo do tempo. Hoje, eu, por exemplo, prefiro azul, mas eu já preferi o rosa, o preto. Então, isso muda também. E, né, já que a gente está falando da psicologia, tem um outro estudo que é muito interessante, quando a gente está falando de cor, que ele vai aliar, é um psicólogo também, que ele faz uma pesquisa que é o seguinte, ele vai aliar a preferência de cores com a questão da idade. Então, de acordo com essa teoria, à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão tendo preferências por cores mais escuras, por cores mais frias, porque acontece um processo no cristalino do olho que
ele vai ficando mais amarelado, então essa preferência por cores vai mudando. Então, isso é interessante. Então, voltando aqui na pergunta que a Luísa fez sobre as cores universais, eu vou responder, mas antes de responder, é preciso a gente falar um pouco das dimensões das cores, até para entender o que são cores universais. Essa pergunta, acho que ela veio numa boa hora. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar que as cores elas têm 3 dimensões: a temperatura, a profundidade e a intensidade. O que é profundidade? Vai dizer se a cor é clara ou escura. Né? Quanto mais preto tiver a cor, mais escura ela vai ser. E quanto mais branco, ela vai ser menos profunda, vai ser mais clara. Uma cor intensa. O que era uma cor intensa? Uma cor intensa é aquela cor pura, saturada, mais viva. E uma cor opaca, uma cor menos intensa, que não é brilhante, ela é mais opaca. Pensa no sofá que você deixa tomando sol direto. Ele não vai ficando mais opaco? Então, aquela cor é opaca. Ela tem menos intensidade. E a temperatura? O que é a temperatura da cor? Se ela é quente ou fria? Cores frias são aquelas cores que têm mais azulado. E cores quentes são cores mais amareladas. Então, Caroline, você que é da cartela de verão, você tem a sua cartela, o que te favorece são cores frias, cores suaves, não é verão suave? Então, o mais importante para Isso. você Uhum. é usar cores suaves. Eu sou do Uhum. verão frio, o mais importante para mim são cores frias, né? Então, é interessante. E as cores universais são aquelas cores que não são nem tão quentes, nem tão frias, nem tão intensas. São cores que favorecem a beleza, né, da maioria das pessoas, porque elas não têm essas características muito marcadas. Alguns exemplos de cores universais. A gente tem os marinho, o azul jeans, o verde petróleo, o vinho, a cor manteiga, que por sinal está em alta, e no verão ela vai chegar com tudo, o fende, o vermelho melancia. Então, essas cores, elas não são, né, não têm essas características muito marcadas. Uhum. Cláudia, e qual o impacto das cores para o nosso estado físico e mental, né? E aí, enquanto tu fala, eu vou pegar a minha cartela aqui só para confirmar que ela tá bem pertinho Tá, então, aqui, tá? Só volta vai na, respondendo aí que eu vou pegar ela. volta só Mas na pode pergunta. ir. Volta na pergunta, por É, favor. qual o impacto das cores, tanto no nosso estado físico quanto mental? Um minutinho. Exatamente. Então, assim, as cores, né, em função dessas características que as cores têm, elas vão provocar algumas sensações no nosso organismo. Pensa, por exemplo, você está num ambiente que todas as paredes são vermelhas e que você precisa concentrar. É alguma coisa que não vai estimular essa tranquilidade que você precisa naquele momento. Não, as cores mais frias, elas são mais adequadas para você ter uma atividade de concentração, de relaxamento. Um hospital, por exemplo, quais são as cores que são utilizadas no hospital ou em ambientes que vão cuidar do bem-estar? Não são cores tão vivas, nem são cores tão intensas, porque elas vão provocar, né, esse tipo de reação no nosso organismo. Então, algumas cores que podem provocar relaxamento: o verde, o azul, o branco, o prateado. E ao contrário, algumas cores, né, que vão, né, dar mais energia. São essas cores mais quentes: amarelo, laranja, vermelho. E então, né, a mensagem da cor, ela está muito associada a esse sentimento, a essa emoção que ela vai provocar em cada um. Mas um outro aspecto que é muito importante, como eu falei, é a influência cultural, o ambiente em que a pessoa está inserida. Então, um exemplo: uma pessoa adora violeta. Por que ela gosta de violeta? Porque essa cor faz com que ela lembre, por exemplo, da avó dela que usava violeta e ela tinha uma relação muito próxima com essa avó. Então, ela tem, né, esse apelo afetivo com reação
né, com relação a essa cor. Ou ao contrário, eu não gosto de tal cor porque essa cor me lembra de uma situação que foi desagradável, de uma pessoa que eu não gosto, por exemplo. O aspecto emocional, ele é fundamental, né? Voltando, né, que a cor é um fenômeno psicológico e que ela é mais do que essa coisa da gente ter essa sensação físico-química. Você Uhum. trouxe a Ó, cartela? eu errei a minha cartela, eu tava com suave na cabeça, mas é verão puro. Ah, verão puro. Verão puro é o verão frio, é igual a minha, porque ela pode Ah, ser chamada, é? ela pode ser chamada de verão puro. Então, para você, assim como para mim, o que é mais importante são as cores frias. São essas Uhum. cores mais acinzentadas, né? É o Tipo que eu esse aqui. gosto mesmo. É, Tô de marinho hoje. exatamente. Então, e é interessante, eu tô até com uma outra cartela aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas essa aqui é a minha, verão frio, e essa aqui é outra que é primavera quente. Não sei se dá para vocês perceberem como que essa aqui, a cor é mais brilhante, é mais intensa. Porque é uma cartela, né, a cor de primavera. Vamos pensar na paisagem de primavera. Como que é a paisagem de primavera? Não são cores vivas, intensas, fortes? Ao contrário da paisagem de verão. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de pensar nas cores de verão porque pensa no calor, mas a gente não vai pensar na sensação de calor, mas sim no efeito, né, do sol na natureza. Então são cores mais opacas, menos brilhantes. Então o vermelho, por exemplo, da primavera quente é completamente diferente do nosso vermelho, Carolina. O nosso vermelho, ele é mais frio, né? Sim. Muito menos intenso e brilhante e mais frio do que o da primavera quente, como o E nome já diz. engraçado que, por exemplo, vermelho na roupa eu não gosto. Esmalte eu até uso, mas pra roupa eu nunca compro nada vermelho. Eu gosto sempre de frisar que a cartela não é uma prisão. Muitas vezes as pessoas falam, eu não Uhum. quero fazer porque eu tenho medo do preto não estar na minha cartela. Não tem problema nenhum, você vai poder continuar usando preto, mas se você quer harmonia, né? Porque o que a consultoria trabalha? Com harmonia e contraste. Então, você pode equilibrar isso tendo o cabelo do tom, a maquiagem, o batom, porque o que importa são as coisas que estão mais perto, mais próximas do nosso rosto. Uhum. Então, é isso. Eu não sei Na se eu respondi a sua verdade, são pergunta. sugestões que vão deixar tudo mais Sim, harmonioso, não é obrigada a seguir a risca, né? exatamente. Se você não é obrigada, né? E assim, as cores, a gente pode brincar, né, com a mensagem que a gente quer transmitir com as cores. Então, por exemplo, as cores mais suaves, né, que são essas cores menos intensas, elas vão transmitir uma mensagem de acolhimento, de flexibilidade, de mais proximidade. Dependendo da situação que você vai, né, vivenciar, vamos pensar no lado profissional. Você pode usar essas cores, mas ao contrário, se você quer gerar mais impacto, mostrar mais autoridade, firmeza, poder, então é interessante você usar as cores mais, mais escuras da sua cartela. Mas uma outra coisa que é importante falar também, que a consultoria de imagem, ela trabalha com cor, mas existem outros elementos que também são importantes da imagem. A cor, a textura, a forma, a padronagem. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Pensa numa pessoa que está com um vestido azul marinho, todo de babadinho azul marinho. É uma cor que, a princípio, vai transmitir essa autoridade, essa força, essa segurança. Mas o babadinho, essas formas mais arredondadas, já estão mais para um estilo mais romântico, né? E dá uma outra mensagem. Então, é um conjunto de coisas que vai compor a imagem pessoal. Essa imagem ela é composta, né, de vários elementos. Essa comunicação não verbal, ela diz muito sobre a gente. Sim. Eu não sei se eu respondi a Inclusive, quando a pergunta. gente trabalha a questão da marca pessoal também, né? Entra muito a Uhum. parte da consultoria de imagem, né? Que não adianta a pessoa, às vezes, quer ter um posicionamento profissional, alguma coisa precisa trabalhar a imagem também. Exatamente. Uhum. Então, a consultoria de imagem é uma.
É um campo novo, relativamente novo. As pessoas, muitas vezes, elas imaginam que a consultoria de imagem é algo supérfluo. Ai, vem a consultora, vai jogar meu guarda-roupa toda fora. Não é isso. Muito antes, Uhum, pelo uhum. contrário. A ideia é que as pessoas façam consumos mais conscientes, compras assertivas. Então, um vestido, uma cor, né? Um vestido é lindo, ficou ótimo na Caroline. Não necessariamente, talvez ele vai ficar bem em mim, porque nós somos da mesma cartela. Mas se você fosse de outra cartela, né? Não necessariamente. Então, a consultoria de imagem, ela tem esse benefício também, de fazer com que a gente utilize as cores de forma estratégica, passando aquela mensagem que a gente deseja. Legal. E quais são as principais teorias sobre como as cores influenciam, né, as nossas emoções também em comportamentos? Às vezes a gente, sei lá, olha, um dia nublado. Então aquilo ali já influenciou um pouco meu comportamento. Eu vou colocar aqui um preto, uma coisa mais fechada, ao contrário de, né, nossa, tá super calor, já pede um vestido colorido, uma roupa leve. Como que ela influencia, assim, até o nosso estado de espírito, né? Exatamente, né? Tá tudo linkado com as mensagens, né? Com a mensagem e o significado da cor, né? Então, assim, a gente pode lá atrás, né? Um dos primeiros estudiosos da psicologia de cores foi o psicólogo Jung, que ele fez uma relação, né, entre o simbolismo da mitologia com as cores nos estudos que ele fez. Aí depois vem outros, né, autores que vão falar, né, sobre a personalidade, relacionando a personalidade com as cores. Então vamos pensar numa pessoa que é mais impulsiva, mais colérica. Então talvez, né, ela vai preferir, né, um vermelho, né? As pessoas que têm uma característica mais introspectiva, cores mais frias, o azul, o verde, o amarelo tem a ver com a sociabilidade, das pessoas estarem mais abertas para as relações interpessoais. E essas teorias que vão, né, destacar a importância do aspecto cultural, das influências, né, da cultura. Acho que falhou um pouquinho teu áudio, Cláudia. Não sei se está cortando. Não, não tô te ouvindo. E agora? Agora acho que voltou. Agora voltou. Eu não sei até onde você me ouviu. Te ouvi ali até estava falando da influência, né, cultural. Isso, exatamente, né? Que a gente não pode deixar de desconsiderar da influência cultural. Então, por exemplo, por algum motivo, qual que é a sua preferência atual de cores, Caroline? Que que Eu sou bem neutra, assim, sabe? Eu Aham, gosto de bege, de clarinho, cores mais de básicas. verde, azul. Aham, As cores mais básicas, assim. Não sou muito do colorido e do estampado, aham. não. Já você lembra se você tinha outra preferência há um tempo Não, atrás? eu sou muito básica desde Aham. sempre. Sim, ok, né? Mas pode mudar daqui, né? As Uhum, coisas não são engessadas, né? A gente não está numa caixinha fechada. As coisas podem mudar. sim. Você pode ter outras preferências. Isso varia em função, né, das transformações que vão acontecendo na vida das pessoas, Uhum, exatamente. Em função, né, do desejo, do momento que ela está vivendo. Então, por exemplo, na consultoria, muitas vezes a gente atende pessoas com uma demanda. Eu tinha um estilo mais formal em função do meu trabalho, ou ao contrário, hoje eu quero ter um estilo mais despojado a partir, né, considerando o estilo de vida, as minhas necessidades. Então, é uma coisa dinâmica. Então, a preferência por cores, o nosso estilo, né, pessoal, né, que o estilo é a forma, essa repetição que a gente tem, isso pode mudar, né? Ainda bem, né? uhum, sim. Antes falasse ali, né, desse o exemplo do amarelo e tudo mais, e poderia citar exemplo de cores que promovem a calma, por exemplo? Cores.
o cinza, o amarelo não, o cinza, o verde clarinho, essas cores neutras, né? Ai, eu Cores, gosto dessas cores. exatamente, elas acalmam. Então, Aham. é interessante você pensar nisso, né? Você quer, por exemplo, uma sala, vamos pensar numa sala de estar, né? Se você quer essa sala mais aconchegante, né, com essa pegada mais intimista. Então, essas cores claras, elas vão ter um efeito para o que você está querendo. Mas, por outro lado, se você tem uma sala muito grande e você quer colocar a sensação que Preencher essa sala ela. que ela seja menor, aí você pode colocar cores mais escuras para que tenha essa sensação de mais aconchego no sentido dela ser menor. Mas se o ambiente é pequeno, as cores escuras elas não vão favorecer, Essa. né? Uhum. Então, cores para quarto, por exemplo, cores esse tipo de cor, essas cores mais claras, né? O verde é uma cor muito, o verde claro é uma cor muito utilizada para quarto, principalmente de criança, que vai dar essa acalmada. Aquele azul bebê, né? Aquelas Isso, bem suaves, assim. essa coisa mais, né, Neutra, mais tranquila, assim. mais Uhum. neutra, exatamente. Engraçado, né? Porque agora, conversando contigo e pensando na questão de ambientes, por exemplo, como eu gosto, já sou mais básica, gosto dessas cores ali que nem tu falaste, trazem calma, acho que tá aí o significado. Uhum. Eu não gosto, assim, por maior que seja o ambiente, sabe? Assim, aquela decoração pesada, com sofá Uhum. vermelho, com muita estampa. Eu não consigo. Eu olho assim, eu penso, meu Deus, como é que a pessoa consegue ficar no lugar desse? Eu acho que é um pouco por essa influência do que elas significam. Exatamente. Você já foi um hospital, você nunca viu um hospital, um consultório todo colorido, com essas cores Sim. fortes, intensas, brilhantes, porque, né, vai dar essa sensação de mais agitação, é uma energia que não combina com isso, né? Uhum. Então depende do ambiente e da sua intenção. É a mesma coisa quando a gente faz essa relação com a nossa vestimenta, com a nossa imagem. O que eu quero? Eu quero transmitir naquele momento. Hoje eu quero mostrar, né, mais energia, mais entusiasmo e tal. Eu posso, repetindo, se eu quero harmonia, eu posso pegar as cores mais fortes da minha cartela. Uhum. Então, a gente pode trabalhar, né, nessa perspectiva. Uhum. Bem É, legal. E como podemos utilizar o conhecimento sobre as cores, né, para melhorar a nossa qualidade de vida também? de novo, né, a questão, né, da qualidade de vida. É, essas cores que proporcionam relaxamento, tranquilidade, como o verde, o azul, né? Então, assim, você está num dia, por exemplo, no momento em que você quer buscar isso, então o contato com a natureza, o verde tem a ver com a renovação, né, com esse espírito, né, de mudança. Então, sempre pensar no significado das cores, no que aquela cor Hum, significa, né? E como eu disse, as pessoas, né, elas vão atribuir significados particulares com relação àquela cor. Então, o violeta, ele me traz calmaria, então eu posso usar o violeta com esse objetivo. Sempre pensar nesse significado que as cores têm. E assim, legal. a questão da memória efetiva, ela também influencia muito na nossa preferência por cores, assim como a influência cultural, né? Então, isso também tem que ser levado em conta. Uhum. E como, aliás, peraí, acho que eu pulei uma aqui. Quais as dicas, né, para a gente escolher, por exemplo, as cores certas, que nem tu falasse, para os ambientes, sabe? Ah, Sei lá, tá. para o escritório, de trabalho, Uhum, ou aqui é o quarto, eu quero descansar, então eu quero cores mais neutras que vão trazer já, promover essa paz. Então, como que eu posso pensar nisso na hora da decoração, né? uhum. Então, ó, na sala de estar, por exemplo,
né, a gente deve evitar cores muito escuras e tons chamativos, né? Para não ficar com uma atmosfera muito pesada. Então, deve-se evitar isso, né? Que isso vai dificultar essa questão, né, de você descansar, de você relaxar. Né? Então, principalmente quando uma sala de estar, por exemplo, ela for muito pequena, então focar nas cores mais claras, né, que vão até ampliar, dar uma impressão de que o ambiente é um pouco maior. Né? Nos quartos, eu já falei, né, cores mais neutras, tons mais claros, o cinza, o azul, o verde claro, sempre pensar nas cores neutras. Agora, tem uma tendência, né, a gente já falou do quarto, vamos para a cozinha. Tem uma tendência de hoje usar na cozinha algumas cores que, a princípio, pode parecer estranho. Né? O verde esmeralda, o azul marinho, terracota, o cinza, o amarelo, o mostarda. Mas isso também tem muito a ver com a característica de cada um. Né? Então, ainda que seja em alta o mostarda, eu não colocaria na minha cozinha, por exemplo, uma cozinha mostarda. Porque essa Sim. cor, eu não me identifico com essa cor. Então, assim... É interessante isso, por exemplo, eu vi no Instagram de uma pessoa, ela tem uma lavanderia, sei lá, meio amarela, assim, bem cheguei. E como é a personalidade dela, eu achei o máximo. Mas eu jamais teria na minha casa um ambiente amarelo, né? Porque eu te falei que eu gosto das cores mais neutras. Mas assim, com a personalidade dela super combinou, achei lindo. Meio amarelo com preto, assim, super moderna. Mas tem que ter a cara do dono, realmente. Exatamente. Então, né, porque a nossa casa é uma extensão da gente. Então, não tem como, ela não tem a ver né, com o que você gosta, com o que você se identifica. Então, essa coisa da cor, né, é muito importante. Pode parecer, qualquer cor. Não é isso. Porque as cores, elas vão provocar emoções e sentimentos diferenciados. Da mesma forma, né? Uma pessoa, por exemplo, ela pode se sentir bem numa sala de estar amarela, como você falou. Né? Mas a ideia, a recomendação, que às vezes, se você quer ter uma sala mais colorida, você colocar uma parede, não colocar o ambiente Tudo, todo, né? daquela mesma cor. Né? Então, de novo, depende da intenção do seu objetivo, né? Para usar aquela cor. Então, a cor, ela pode ser usada de forma intencional, de forma estratégica. Então, a consultoria de cores, ela vai nos ajudar, né? Uma ferramenta para a gente usar a cor, né, de forma estratégica mesmo, considerando os objetivos. E isso vale também, como tu falasse, para o design de interiores, né? Se eu quero deixar o ambiente mais pequeno, ou se eu quero transformar um espaço, deixar mais aconchegante, também escolhe daí a cor conforme essa intenção, né? Isso mesmo. Pois E é. quais as tendências, Cláudia, das cores agora para a decoração de interiores? Que nem tu falasse, Olha, né? Tem essas da cozinha, não sei se estende para tudo. as cores neutras, elas estão muito em alta, e o terracota é uma tendência, o terracota e as cores neutras. O azul claro também é uma tendência forte. Então, por exemplo, quando a gente pensa em cores com relação à moda, né? O que é que está vindo aqui para gente nas cores, né, do verão? O azul clarinho, não sei se vocês já perceberam que as vitrines agora estão com cores muito azul clarinho, muito o vermelho também, o cinza, essas cores pastéis, o manteiga, verde limão, lilás clarinho, rosa clarinho, amarelo clarinho, baunilha, pistache, essas candy colors aí,
né, que são essas cores mais lavadas, que são da nossa cartela, Caroline, Uhum. da cartela de verão. Aham. Então, e as cores, a tendência das cores, elas estão muito relacionadas com o que a gente está vivendo, de uma forma geral, com o espírito do tempo. Depois da pandemia, por exemplo, né, teve uma tendência muito grande da utilização de cores fortes, cores vibrantes, cores intensas, porque as pessoas ficaram muito reclusas, queriam sair, queriam viver. Então, a gente faz né, pode fazer essa conexão. E, né, hoje a tendência são essas cores mais claras. Tem uma Uhum. pergunta aqui. Quando eu fizer a consultoria de imagem com você, você vai usar... Vou saber usar a minha cartela? Sim. Né? Vai. Então, né, um dos objetivos nossos na consultoria é exatamente, né, Silvana que perguntou, ensinar a usar as cores da cartela e também cores e tons que não estão na cartela. Existem estratégias. Uma estratégia, por exemplo, né, na nossa cartela, que não tem o preto, né, você estando com o cabelo da sua cartela, uma maquiagem, um batom, um metal, você pode colocar um decote. Então, isso tudo vai trazer um equilíbrio maior quando você não está usando as cores da sua cartela. Então, assim, é importante, de novo, já falei, vou falar outra vez, a cartela não é uma prisão, porque muitas vezes as pessoas, elas, né, têm essa ideia, na verdade, ela vai te libertar, né? A cartela te liberta de você usar cores que não te valorizam, vai te libertar de ficar fazendo compra e gastando dinheiro com coisas que também não te valorizam, Não combina, né? né? Você fazer compras assertivas, ter um armário inteligente em que as cores estejam conectadas. Então, acaba que é uma economia de tempo, uma economia de dinheiro, né? De energia nesse sentido. Uhum. Uhum. E bom, a gente está teoricamente no inverno, nem está fazendo tanto frio assim, né? E É, quais as cores que estão em alta agora e as que já estão vindo aí no primavera, verão? Falasse um pouquinho do azul, mas que a gente já pode ficar de olho e uhum. começar a usar. Ó, o inverno agora, né, ele foi marcado pelo marrom, muitos tons de marrom, É, o pelo marrom veio vermelho, forte, né? muito marrom, o vermelho também, o cinza e o metalizado, muita coisa metalizada. E agora, no verão, essas cores pastéis. O manteiga está muito em alta. Então, vou botar na minha cartela. O manteiga, esses tons de verde-limão, pastel, rosa mais assim, parecendo um morango. Então, são essas cores mais claras, que elas estão vindo com mais força. Apesar do vermelho também ser uma tendência do verão, além do azul também. Uhum. Bom, Cláudia, adorei saber mais aí como a gente pode usar as cores tanto na roupa, né, como nos ambientes aí para influenciar o nosso estado de espírito. E quem quiser, né, fazer a consultoria de imagem ou saber mais, como pode entrar em contato contigo, fala um pouco dos teus serviços também, né, tudo que tu oferece aqui para o Uhum. pessoal. Olha, a consultoria de cores, eu não faço ela online, eu só faço presencial, né? E aí tem que ser em Belo Horizonte. Sim, em Belo Horizonte, porque tem a questão da luz, da iluminação, isso é muito importante e faz toda a diferença na hora do teste de coloração pessoal. Mas os outros serviços da Entendi. consultoria, eu faço também de forma online, né? Quais são os outros serviços? Né? A gente tem análise de estilo, análise de proporção corporal, montagem de looks, a consultoria completa que envolve isso tudo, até mesmo, né, o personal shopping, a gente pode fazer online, montagem de mala, a limpeza do guarda-roupa, isso tudo pode ser feito de forma online. Então, assim, é um processo, vai depender muito da demanda, né, do cliente, né, o que ele está buscando, né? Pode ser que às vezes as pessoas queiram serviços pontuais ou a consultoria completa, mas, né, se alguém quiser mais informações, que ele quiser conversar mais comigo sobre qualquer um desses pontos, pode me mandar uma mensagem no Instagram, no direct, que eu estou à disposição,
né, para conversar, tentar responder às dúvidas, né? Pode mandar para mim, sim. Muito legal. Bom, pessoal, quem quiser, então entre em contato com a Cláudia. Cláudia, agora me surgiu aqui uma Uhum. curiosidade, que nem tu falasse, às vezes o gosto da cor muda, né? E, por exemplo, sabe aquelas pessoas assim, eu sou a louca do rosa pink, ou eu tenho uma amiga que é a purple, não sei o que, ela só usa roxo, roxo, roxo. Tem alguma explicação, assim, para a pessoa usar só aquela cor e querer tudo daquela cor também? Porque assim, né, a pessoa se identifica totalmente com aquela cor, né? Uhum, E ela é a cor que representa. Então, como você está dizendo, essa sua amiga, você olha o rosa pink, você lembra dela, provavelmente, né? uhum, uhum. Então, é aquela cor que realmente faz sentido para a pessoa, Para a né? E essa coisa pessoa. de fazer sentido é muito importante, porque, né, no serviço de consultoria de imagem, de uma forma geral, na consultoria de cores, né, uma coisa que é muito importante é que tem que fazer sentido para a pessoa. Se não faz, né, tem pessoas que não gostam da cartela, e tudo bem, Uhum, né? Não tem uhum, problema nenhum ela não gostar da cartela dela, não se identificar, mas ela tem aquele conhecimento. Eu conheço, né? Eu já atendi algumas pessoas, não gostei da minha cartela. Ok. Então vamos uhum, usar as cores que não estão na sua cartela de uma forma que te favoreçam. Então, assim, como eu falei no início, a gente tem que respeitar, né, o desejo de imagem, as expectativas, as diferenças, né? E o bacana da consultoria é a gente ter esse olhar ímpar singular para cada um, né? Que as necessidades são diferentes. Então, se essa pessoa vai fazer o teste comigo, ela vai falar, mas eu não quero, eu quero usar o rosa pink. Ok, então vamos, né, ter outras estratégias que a gente pode utilizar para que ela fique bem com o rosa pink. E ok, não tem uma regra. uhum. A consultoria de imagem não é essa coisa engessada que você tem que, né? Antigamente tinha aquela máxima: para a pessoa ser elegante, ela tinha que usar um terninho, né? Uma bolsa Chanel. Não é isso, né? Isso faz sentido para algumas pessoas, para outras pessoas isso não faz sentido, né? E a consultoria ela tem que realmente fazer essa leitura. O que Uhum. faz sentido para cada um? O que te representa? É, que nem tu falasse, além das cores, né? Vai muito a Uhum. textura, tecidos, vai um leque muito maior do que olhar só isso, né? É isso mesmo, Caroline. Uhum. Bom, ótimo. Muito obrigada, então, por todas as informações. Pessoal, a live vai ficar salva aqui no Instagram, para depois quem, né, não conseguiu anotar a dica ou quer rever, quer compartilhar com as amigas, vai estar Uhum. aqui no perfil do Instagram e depois no canal do YouTube, tá Eu bom? também Muito obrigada, agradeço muito. Cláudia. Muito obrigada, Caroline, pela oportunidade. Agradeço também as Imagina. pessoas, né, que escutaram as perguntas. E eu estou à disposição, tá? E a gente vai se Muito falando aí. obrigada. É, a gente fala mais vezes. Tá. Obrigadão por estar aqui hoje. Boa Boa noite, pessoal. Tchau, noite, tchau. gente. Tchau.